Muito bem, agora vamos falar de dois conceitos extremamente importantes, que é o conjunto universo e o conjunto solução. Vamos começar com um exemplo. Considere a sentença. X é um número natural par. X é um número natural par. Vocês lembram que é o conjunto dos números naturais, né? Eu vou escrever ele aqui só para relembrar. Geralmente a gente representa com a letra N. Eu vou fazer um Nzinho até um pouquinho diferente, que geralmente ele aparece com essas duas barrinhas laterais. Então, esse conjunto dos números naturais, eu vou estar representando ele aqui, começando a partir do zero, tá certo? Tem livros que adotam a partir do 1 e tem livros que adotam a partir do zero. Eu vou adotar a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o conjunto dos números naturais. Ele continua, é infinito, né? Muito bem. Aí, o que é o exemplo está dizendo? Considera a sentença, x é um número natural par. O conjunto de todos os valores que x pode assumir é qual? Vamos escrever o conjunto de todos os valores que x pode assumir. Eu vou chamar esse conjunto de A. Na verdade, eu vou chamar ele de U, só para dar uma ideia de universo, tá bom? Então, para ficar legalzinho. Vou chamar ele de U. Conjunto universo, os valores que x pode assumir. Quem são os valores que x pode assumir? Ele tem que ser um número natural e par. Então, eu começo a partir do zero. E outra coisa importante, zero é par, hein? Zero é par, tá certo? Quando você estiver tirando 0 e 1, a dedonha, né? Como é que chama? Par ou ímpar. Quando estiver tirando par ou ímpar, se der zero, não tem essa história de zero é neutro, essa definição nem existe, tá certo? Zero é par. E aí eu posso dar explicações por que zero é par. Então, o conjunto x pode assumir os valores, é um número natural par, né? Então, vamos escrever os naturais pares. 0, 2, 4, 6, e assim continua, né? Isso. São os números naturais pares. Aí, esse conjunto, com os valores que x pode assumir, a gente vai chamar de conjunto universo. São os valores em que essa variável x pode estar assumindo, porque na sentença já foi informado que esse valor de x é um número natural par. Tá certo? A gente vai trabalhar mais com esse conceito aqui na frente. Vejamos a definição de conjunto universo. O conjunto dos valores que uma variável pode assumir numa equação chama-se conjunto universo da equação. A gente vai estar representando geralmente com essa letra U. Então, foi o que aconteceu no exemplo anterior. O conjunto dos valores que aquela variável x podia assumir, a gente chamou ela de conjunto universo. Representei até com a letra U. Então, vamos ver isso de fato numa equação bem montada para a gente ver esse exemplo. Então, chegamos nesse exemplo. Um número natural elevado ao quadrado é igual a 36. Eu vou usar outra variável aqui só para a gente mostrar que a gente sabe usar outras variáveis. Um número natural elevado ao quadrado dá igual a 36. Primeira pergunta, atenção para a pergunta. Quem são as raízes dessa equação? Quem sabe? Que número elevado ao quadrado dá 36? Quem são as raízes? 6. Então, vou escrever aqui, ó. As raízes são 6 e menos 6. As raízes são 6 e menos 6, concordam? Por quê? 6 ao quadrado dá 36, sabemos disso, 6 vezes 6. E menos 6 ao quadrado também dá 36. Menos vezes menos é mais, 6 vezes 6, 36. Então, vocês concordam que 6 e menos 6 são as raízes dessa equação. Agora, a pergunta é a solução. Aí eu vou falar do conjunto de solução, tá bom? O conjunto de solução, eu vou representar ele com essa letra S. Vou colocar um sinal de igual, se eu acertar ele aqui. Abro uma chave e coloco dentro os números que são soluções desse problema. A pergunta é, quem são as soluções desse problema? Quem sabe dizer? 6 e menos 6.
6 e menos 6? Resposta é 6. E vou fechar o parênteses, não vou colocar o menos 6. Agora pare para pensar e diga, por que que você excluiu o menos 6? Quem sabe dizer? Porque ele não é natural? É porque Porque ele não é natural. E isso é extremamente importante, pessoal. Ó, um número natural. Tá vendo que o problema disse que era um número natural? Então, no nosso problema, nesse nosso problema aqui, o conjunto, só um minuto, o conjunto universo, o conjunto que a gente está trabalhando é o conjunto N dos números naturais. Então, é muitas vezes interessante que você até escreva o conjunto universo antes de começar a responder a questão. O problema disse, um número natural elevado ao quadrado dando igual a 36. A gente botou o problema, achou as raízes. Olha como é diferente as raízes da solução. Estão vendo? A gente achou as raízes. As raízes desse problema são 6 e menos 6. As raízes. Mas a solução, aí eu tive que olhar quem era o conjunto universo. Onde é que eu estou trabalhando? Aí ele diz, ó, um número natural. Ah, então o meu universo, os números que podem estar assumindo ali, são números naturais. E o menos 6 não é um número natural, ele é um número inteiro, né? Mas não é natural. Então, o menos 6 ficou excluído. Ele é uma raiz da equação, presta atenção, ele é uma raiz da equação, o 6 e o menos 6 são. Mas a solução do problema é somente o 6 nesse caso. Por quê? Porque falou aqui que era um número natural. Se no lugar desse natural tivesse somente um número inteiro elevado ao quadrado é igual a 36. Aí a pergunta, qual seria a solução? Menos 6. Menos 6 e 6, tá certo? O 6 também entra, porque também é um número inteiro. Agora, se ele tivesse dito um número inteiro não positivo, né? Poderia dizer assim, ou negativo. O número inteiro negativo elevado ao quadrado é 36. Aí só quem seria a solução seria o menos 6, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado na leitura de um problema, é analisar onde é que a gente está trabalhando, quais são os valores que a variável pode assumir. Então, fiquem sempre atentos a qual é o universo que eu estou trabalhando. Um número natural. Ah, então já restringo. Vou tentar achar soluções e só vou ficar com aquela que for natural, se ela existir, tá certo?